Espero que esteja tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo no nosso podcast Pode Crer aqui na Rede Super de televisão. Que honra ter a sua presença aqui com a gente. E hoje nós estamos tendo a honra também de ter a presença dela, que é uma graça e que fez um dos trabalhos mais bonitos que tem na internet. Estamos aqui com Ariane. Muito obrigada, pastor. Que alegria. Estou muito feliz de estar aqui. Seja muito muito honrada bem-vinda. pelo convite. Obrigada. A honra é nossa te receber, falar com você. E eu já começo falando assim, você tem um dos trabalhos mais bonitos de resgate da música cristã que está disponível na internet, com milhões de visualizações. Realmente, aquelas músicas fizeram parte da sua infância? Fizeram parte da minha infância, fizeram parte de histórias que eu ouvi, né? Eu nasci num lar cristão, meu pai é pastor, então eu literalmente andei na igreja e minha tia tinha um culto, minha tia Seni, que está aqui também, ouvindo a gente. Ela tinha um culto toda segunda-feira e o filho dela, pastor Emerson Pinheiro, né? E aí ele tocava bateria desde os 2 nesse culto. Depois passou pro teclado. Olha. Então a gente cresceu nesse meio, sabe? Eu estava na gravação da Vigília, do Marcos Góes, em 93, eu acho, se eu não me engano. Eu estava na carcunda de alguém vendo. Olha só. Eu lembro dessa cena. Então a nossa casa era muito musical, muito musical. Então todas essas músicas, elas têm uma história comigo. Elas me lembram alguma coisa, assim. E essa infância sua foi Belo Horizonte mesmo? Não, eu sou carioca, né? Você é carioca. Sou carioca, Olha mas só. eu morei no Rio até os 4 anos. Até os 4 anos. Depois eu fui para Juiz de Fora, Olha só. que é Minas, né? Ou não, né? Como Ou dizem. não, né? Lá em Juiz de Fora o táxi é amarelo, né? É isso mesmo. Que Então maravilha. eu fiquei em Juiz de Fora durante 12 anos. Depois eu voltei para o Rio aos 16. E fiquei até os 23. Com 23 eu vim para Belo Horizonte. Olha só. E quando você era pequena, você já tinha essa inclinação para cantar, mesmo sua casa sendo musical? Quando você ia lá na igreja, você queria cantar? Você já sabia disso desde que você era criança? Detestava cantar. Olha só. Eu era muito tímida, extremamente tímida. Eu me lembro, a gente morava em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro, no pé do Morro do Juramento. A frente missionária da minha tia, né? Vicente de Carvalho é um bairro. É um bairro no Rio, mas é bem no pé mesmo Sim. do morro. E aí eu lembro do Paulo César Graça e Paz, eu não sei se você já ouviu falar. Já, claro. E ele me botou num palanque. Eu me lembro dessa cena. Ele me botou num palanque pra eu cantar Só uma Florzinha de Jesus. Na hora que eu subi ali, eu não saía nada. Não canto de jeito Olha isso. nenhum. Fiquei completamente muda. Essa é a minha primeira lembrança de estar em frente a um público. E toda vez que meu pai pedia pra eu cantar, eu fui cantar num coralzinho infantil na igreja em Juiz de Fora. E com o coralzinho eu cantava tranquilamente. Aí meu pai pedia pra eu solar. Nossa, o dia acabava pra mim. Olha só. Acabava. Eu ia cantar assim, porque eu ficava extremamente nervosa, extremamente ansiosa e eu não trocava uma palavra. Eu simplesmente chegava, cantava o que o playback mandava, o playback acabava e eu descia. Então foi assim, era bem complicado pra mim. Ó, nós estamos numa época que as pessoas gostam de assistir internet e receber chave, né? Eu quero a chave disso. Então, gente, olha a chave que a Olha a Ariane está chave dando aí. para vocês. Se você não gosta de fazer uma coisa, não quer dizer que não é isso que Deus tem para você, então. É verdade, quer Né? dizer que ele pode trabalhar aí. Às vezes a gente escuta algumas coisas, às vezes, dentro da igreja, fala, não, o seu dom é aquilo que você gosta, Deus vai te usar. Não, Deus pode te usar daquilo que você, nesse momento, não está gostando também. É verdade, é Olha verdade. só. Todo mundo gostava da voz, né? Nossa, você canta lindo, você tem que cantar mais. Ai, que voz linda. E aquilo assim, eu... E quando que isso quebrou na sua vida, que você sentiu, falou, peraí, é bom estar aqui, nesse lugar, é bom cantar. Eu sempre gostei de cantar. Não na frente, talvez. Sim. Sabe? Então, se eu tava ali com os meus amigos, a gente cantando na igreja, de boa. Como eu falei, no coral da igreja, eu cantava tranquilamente. Ficava nervosa? Ficava, mas pelo menos tinha uma galera ali comigo, eu não tava sozinha. E eu solava algumas músicas no coral. A primeira música que eu solei foi da Turma do Print. Doce Nome. É lindo este amor que tenho em meu coração. E eu
cantei com esse coralzinho da igreja. Mas quando me colocavam sozinha ali, eu travava completamente. Eu detestava. Mas aí, com 16 anos, eu estava num retiro no Rio de Janeiro, de uma igreja da minha prima, um negócio assim, bem aleatório. Sim. Sabe? Eu tava na casa da minha prima, ela falou, tô indo para um retiro de carnaval, vambora. Eu falei, ué, vambora. Peguei colchonete, tipo assim, não fiz inscrição, não fiz nada, simplesmente peguei um colchonete. Peguei as coisas, vambora, e fomos. Cheguei lá, era tipo assim, era de ônibus, se eu não me engano, era Campo Grande, no Rio, e eu morava em eu estava em Vicente de Carvalho, na casa da minha tia. Longe, Campo Grande é longe. Eu morei em Campo Grande. É bem longe. Lá na rua Linda Elis, em Campo Grande, lá onde tem um ginásio, lá, Sim. morei lá 3 anos. Eu sei que que a gente foi de ônibus até lá, um caminho assim, gigantesco. E aí, quando eu cheguei lá, a moça falou assim, mas não tem vaga pra você, não. Eu falei, e agora como é que eu faço pra voltar isso tudo sozinha? Porque eu fui com a galera, mas todo mundo ia ficar, né? Eu não. Aí eles deram um jeito lá de me colocar em algum lugar e eu fiquei. E eu lembro que que no último dia do retiro, me veio um quebrantamento muito forte. Um quebrantamento muito forte. E eu senti, assim, Deus falando comigo que ia me usar e que Ele ia ter as palavras. Ele ia fazer. Não era eu. A partir daquele momento, ali eu me considero que eu me converti. Sempre fui filha de crente. Sempre fui filha de pastor, no caso, né? Mil histórias, experiências ali, né? De ouvir as pessoas falarem, mas ali, naquele momento, aos 16 anos de idade, eu me converti. E ali eu tive um encontro com Deus que transformou a minha vida. E a partir daquele momento, Ele me ungiu com uma autoridade e uma intrepidez que só podia vir dele mesmo. Que eu não tinha aquilo, não. É interessante você falar isso, porque a gente percebe em alguns relatos, igual o seu, que às vezes as pessoas que nascem num lar cristão... Tem gente igual eu, por exemplo, eu não nasci num lar que era evangélico. Nasci num lar cristão, mas não era um lar de crentes. Sim. E eu me lembro quando eu converti, que eu vim para Lagoinha, e eu escutava pessoas contando ali testemunhos, ou pastores que subiam e falavam, eu sou da 5ª geração, 3ª geração de crente. Eu me preocupava assim, eu falava, eu queria ter sido. Queria ter sido assim, eu não fui. Eu queria ter sido filho de crente, qualquer coisa desse tipo me passava pela cabeça, que eu já queria fazer parte dessa história e tal. E depois a gente percebe, né, com essa experiência, você contando, que às vezes não quer dizer que uma pessoa nasceu num lar cristão, de evangélicos, de crente, com a casa do lado da igreja, que ele é convertido. Não é isso? Exatamente. E eu vou te falar, eu nunca fui de ir para festas, nunca fiz nada disso. Mas não queria dizer que eu era convertida. E aquilo ali foi o quê? Foi uma palavra que você ouviu? Foi uma experiência do Espírito Santo? Foi uma experiência do Espírito Santo. Foi um falar dentro do meu coração. Foi uma resposta de dúvidas que eu tinha. Na época, eu tinha 16, eu estava namorando. E eu estava incomodada com aquele namoro. E ali Deus falou comigo assim, presta atenção, que eu vou falar com você através dele. Do pastor que estava falando. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Continuei lá chorando, porque eu não conseguia parar de chorar. Em algum momento, o meu ouvido tampou. E aí eu ouvi ele falar, se o teu namoro atrapalha a tua vida com Deus, Deus vai tirar e vai transformar em ilusão. E aí só que, na verdade, você vai me ouvir dizer isso, você vai falar assim, nossa, mas um trem tão pequeno. Um negócio desse tamanho. Mas foi apenas um pontapé para Deus começar uma transformação na minha vida. Eu saí dali orando todos os dias, tendo fome da palavra. Eu lia, eu orava, eu lia, eu orava, eu lia, eu orava. Eu ficava horas no meu quarto. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus de intimidade. Então, não foi a questão, então foi a palavra. Não, foi o mover do Espírito que começou naquele dia e que... E você foi lá e terminou o namoro? Terminei o namoro. Olha só. Teve coragem.
Tive coragem. Não é fácil, né? Não é. Principalmente se você não tiver um motivo ali, uma coisa que aconteceu, né? Muito difícil, né? Porque você fala assim, mas eu vou dizer que eu vou terminar por quê? Só Deus me tocou, tô Deus me acabando tocou, agora. então... Né? E a resposta é tipo assim, cara, então Deus não gosta de mim? Tipo isso. Não, e não tem nada a ver com isso, né? É. Tem a ver com, naquele momento, Deus precisa de mim para algo específico. Onde eu preciso estar apenas para Ele. E quando que você começou a se dedicar? Porque, assim, o seu trabalho na internet, eu falei isso com você aqui antes da gente começar, uma das coisas mais lindas que eu já vi, em produção, em escolha de repertório, em tudo. Ele é Muito perfeito, obrigada. assim. E tem uma unção, depois vocês procuram aí a Ariane, já vamos colocar aqui o Instagram dela aqui na tela, para você já começar a seguir, que vai ser bênção na sua vida. Escute todas as canções dela. Milhões de visualizações na internet. É impressionante os números. Quem sabe que hoje a pessoa entra na internet, é um mundo de coisas, né? Você tem muita opção de assistir, de ver. E você conseguir uma relevância dentro deste universo total não é uma coisa fácil, né? É uma coisa... É difícil. É difícil. Né? É raro. E você fez um trabalho maravilhoso. Quando que você começou, que você falou assim, olha, peraí, eu canto aqui na igreja, eu gosto, ok, Deus tem me chamado para isso, mas o negócio agora ficou sério para mim. Você é de uma gravadora que é uma multinacional, que é a Sony Music, mas antes de você ter esse contrato, quando que você olhou lá dentro da igreja e falou assim, agora eu tenho que me dedicar a isso aqui? Então foi tudo ao mesmo tempo. Quando eu volto para Juiz de Fora, depois desse retiro, eu já volto ministrando louvor. Tipo assim, no meio eu pego o microfone de alguém e uou! Assim, era outra pessoa. Sim. Um troço muito doido, assim. Na verdade, eu acho que não era outra pessoa. Acho que Deus realmente acendeu em mim aquilo que precisava, que já estava lá dentro. Mas que eu travava, né? Eu não deixava sair. Então, o Espírito Santo foi transformando a minha vida. E eu já cheguei, comecei a ministrar, já falei, pai, eu quero começar um ministério de música mesmo, é onde eu vou, é onde eu vou focar. E aí eu volto para o Rio de Janeiro, moro com os meus tios, depois com os meus primos, né, com o pastor Emerson e com a pastora Fernanda Brum. Moro com eles por 4 anos. E aí depois... Você é prima ou sobrinha da pastora Fernanda? Do Emerson. Do Emerson. É. Você é prima dele. É. Você é prima do Emerson, que é marido da Fernanda Brum. Sim. E você morou com eles? Morei com eles. Morei com eles por 2 anos. Morei 4 anos no total, assim, sem pai nem mãe. Sim. Morei com a minha tia, com os meus tios lá, mas... E ela teve influência na sua formação também? Total. Eu conheci... Como eu te disse, a minha memória musical é com o Emerson. Sim. As minhas primeiras memórias. Ele tocava, ele saía para tocar. Eu lembro dele tocando, eu lembro de eu imitar ele, eu lembro de eu entrar no quarto. A gente morava na mesma casa, né? Então, até os 4 anos. A minha tia morava aqui e tinha uma casinha aqui nos fundos que era onde a gente morava. Sim. Então, eu saía da minha casa, eu ia direto para casa deles. Eu ficava lá e eu lembro dos chocalhos, eu lembro dos 1000 instrumentos que tinham e que eu queria mexer em tudo. E, obviamente, ele não deixava eu mexer em nada. Então, eu tenho essa memória dele. E quando eu tinha 5 para 6 anos, eu cheguei... E ele abriu um estúdio embaixo da casa, né? Então, eu conheci Estila, eu conheci Marina, todo mundo, assim, sem nem CD gravado. Quando as CDs delas saíam, eu já sabia as músicas inteiras. Porque eu ficava sentado no estúdio, devorando aquilo. Isso é muito doido. Sim. Porque, assim, eu morria de vergonha de fazer isso no ao vivo, mas aquilo me encantava de uma forma, assim, maravilhosa. E eu me lembro de sentar e ficar horas ali, ouvindo cada... Volta, tá errado. Não tá legal. Não sei. E eu ficava ali, não me enjoava, não me cansava. Sim. Eu ficava assim, completamente entretida, mergulhada naquilo, né? E aí, quando eu tinha 5 para 6 anos, eu entro no estúdio e a Fernanda tá lá. Eu olhei e falei, quero sentar no colo dela. Olha só. Isso é engraçado, porque ela tem essa figura ela já chama a atenção, né? Então, eu já cheguei e falei, então eu vou pulando de colo em colo até chegar no dela. Olha só. Você é criancinha. Criancinha, 5 anos. Isso. Eu fui pulando, eu lembro que estava a Estila, a Lislane e tinha mais alguém, que eu não lembro quem era. E eu pulei, fui no colo de um, que elas eu já conhecia, depois eu fui no colo da outra, até chegar no dela.
E assim, e ela não namorava o Emerson. Olha só. Eles começaram a namorar, acho, sei lá, uns 6 meses depois disso, entendeu? Olha só. E a Alice ia ser sentada no colo dela, absorvendo já tudo. a musicalidade. Tudo. Eu ficava... O ambiente de estúdio, porque eu costumo dizer isso. Você está falando aí que você estava no estúdio e você não cansava. Quando eu acompanho muitas pessoas em estúdio de gravação, e eu falo assim, gente, não tem nada mais cansativo que estúdio para quem não toca, não dança, não compõe, não é produtor. Né? Que você Pois fica, é. E aí a pessoa repete a música e fala, meu Deus Nossa, do céu, tá não bom tô já, acreditando filho, não canta mais que não, vai já voltar foi. tudo de novo. Eu fico sem lugar. Para mim, estúdio bom é que tem sofá. Que eu deito lá, fico mexendo no telefone, né? Então, se você E esse eu não lembro de ter, não. Pois Eram cadeiras. Não, imagino. Se não te cansava, com certeza você já tinha passado ali na prova, né? E você absorvendo tudo aquilo ali, mas são lembranças maravilhosas. Sim, né? maravilhosas. E assim, e eu ia nas agendas com eles. Quando eu estava de férias no Rio, né? A gente sempre passava as férias no Rio. Eles me pegavam. Gente, eu fico impressionada, assim, porque ou eu era uma criança muito legal... ou eles me amavam muito, porque não faz sentido. Eles iam lá, recém-casados, me pegavam na casa da minha tia, me levavam para dormir com eles, me levavam para ir no cinema. Era seu primo, mas era como se fosse seu tio, assim, que ele era mais velho. Tipo, a gente fala que é tio, né? Sim. Porque a história é longa, mas a minha avó morreu quando a minha mãe tinha 3 anos. E a minha tia, que é irmã da minha mãe por parte de pai e mãe, tinha 22 anos, tem 22 anos de diferença da minha mãe. Olha só. Falei certo, né? E aí ela criou a minha mãe. Ela trouxe a minha mãe para ficar na casa com ela, entendeu? Então ela criou a minha mãe quando a minha mãe tinha 3 anos. 2 anos depois, quando a minha mãe tinha 5 anos, ela teve o Emerson. Minha tia teve o Emerson. Sim. Então eles cresceram como irmãos, eles não cresceram como tia e sobrinho, Olha né? só. Nesse momento que você era criança, essa relação dele como se fosse seu tio, você começa a ir em algumas agendas com a Fernanda Brum, com o Emerson. Tem alguma coisa que te marcou muito? Você lembra de um dia que você fala assim, gente, o que ela está fazendo, eu quero fazer um dia também? Teve alguma coisa que te inspirou nessas viagens? Eu sempre pensei nisso. Sempre pensei nisso. Eu lembro de ver e eu ficava assim, não, eu vou cantar. E toda vez que ela ia na igreja do meu pai, em Juiz de Fora, para cantar, ela me chamava para cantar uma música. E eu cantava. Já estava te iniciando ali na carreira, sem imaginar. Eles me empurraram bem, assim, sabe? Eles me colocaram para trabalhar, digamos assim. E eu acho que eles viram realmente antes de eu ver alguma coisa. Eles já viam. Olha só. Olha, antes de eu falar um pouco mais sobre umas perguntas para você desse trabalho que é incrível, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar um pedacinho aqui só para você assistir, para você entender do que eu estou falando, que realmente eu não estou aqui engrandecendo ela porque ela está aqui hoje, não, porque realmente o trabalho é muito bonito. Vamos assistir um pedacinho de uma canção. Fala uma canção aí para a gente assistir um pedaço. Estrela da Manhã? Estrela da Manhã, então. Vamos assistir um trechinho e a gente volta agora para a gente continuar conversando com a Ariane. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Olha aí, gente, que maravilha, é emocionante. Toda vez que eu assisto, eu sinto a presença do Espírito Santo no seu trabalho. Que bom, fico muito feliz. Imagino que o ambiente espiritual ali deve ter sido de muita oração, né, na gravação e tudo mais. Olha, fantástico. Dessas músicas que você gravou, qual que é a que mais te marcou, assim, Ariane? Falou assim, essa aqui, quando eu tinha 5 anos, eu lembro quando meu pai cantava para mim. Nossa, é muito difícil escolher uma. É muito difícil. Infinitamente mais eu canto com meu pai, né? Olha Porque só. o meu pai, ele é pastor, mas ele falava, não sou cantor. Sempre falava isso, eu não sou cantor. Mas ele tem um vozeirão, né? Olha só.
E ele ia com o caderninho dele, se você perceber no vídeo, não sei se você percebeu, mas enquanto nós estamos cantando, eu tô falando a letra, porque eu não deixei ele levar o caderninho. Ah, olha só. E aí ele não decora, assim, uma palavra das músicas. Então eu ficava falando, sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. E então, talvez essa seja uma que e eu chorei bastante quando eu vi. Olha só. Porque meu pai cantava Infinitamente Mais. Meu pai cantava muitas músicas do Paulo César Brito. Não sei se eu já ouviu falar. É um pastor. Ele gravou alguns CDs. Sim. E aí era no timbre do meu pai. Então, meu pai conseguia cantar as músicas dele, Sim. né? E ele cantava Infinitamente Mais. Ele cantava... Foi graça, graça, superabundante graça. Cantava outra dele também, que era Pedro, tu me amas, nova chance te darei. Então, assim, se eu for pensar, eu acho que essa é uma que me marcou bastante, por eu ouvir meu pai cantar. Olha só. Gente, que história linda. Você está ali numa experiência, num retiro espiritual, num acampamento de igreja. O Espírito Santo toca no seu coração. Assim, vai lá, termina o namoro, Deus vai te usar, você termina o namoro. Só que hoje você é casada, tem 2 filhos. Sim. Quando que você retomou sua vida sentimental, você falou assim, não, agora eu estou pronto para namorar de novo, agora Deus está me permitindo namorar, constituir uma família. Eu acho que a gente dá algumas cabeçadas, né, pastor? A gente demora a aprender. Às vezes sim. Quando eu fui pro Rio, uma coisa que é bom a gente prestar atenção. Eu fui sem meus pais, né? Sem meu irmão, que me ligava chorando todos os dias. Meu irmão tinha 10 anos, então ele sofreu muito. Isso aí eles moravam em Juiz de Fora. Morava em Juiz de Fora. Então eu fiquei eu me senti muito sozinha. Apesar de ter os meus tios que sou apaixonada por eles, mas era diferente, né? Eu fiquei a vida inteira com os meus pais, de repente eu já não estou mais, não posso me encontrar toda vez que eu quero. Então eu senti bastante e aí eu tive um relacionamento nesse período, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Olha só. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio. Você acha que a carência Sim. pode levar as pessoas a se envolver com gente Sem que não tem dúvida. o mesmo propósito? Sem dúvida, sem dúvida. É uma carência, é uma questão, é uma coisa muito interessante, porque na verdade eu sabia que eu não devia continuar. Olha só. Mas como eu estava tão sozinha, era uma bengala, Sim. sabe? Então você, ainda tem alguma coisa aqui, mas eu demorei a falar, e eu falava assim, eu acho que é melhor a gente não tentar isso não, melhor a gente se afastar. E o rapaz também, não, vamos sim, e eu não tô querendo sair. Mas foi a pior coisa que eu fiz na vida, assim. Descobrir mentiras, o bom é que Deus mostra. Nossa, e quando Deus... Gente, Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso, porque Ele mostrou, e Ele me mostrou em sonho, me mostrou de tantas maneiras diferentes, assim, que não tinha como eu insistir naquilo. Mas aí eu conheci o meu marido no Rio, na Igreja Batista Central do Rio, que hoje é Atitude. E meu marido, ele é filho do pastor da primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Olha só. Meu pai é o pastor da 4ª Igreja Batista em Juiz de Fora. Eu conheço o pai dele desde sempre, eu nunca soube que ele tinha um filho. Pensa bem, olha só. Gente. Você acredita? Se bobear, vocês têm foto junto de criança lá Tipo e nem isso. sabe. Não, porque diz que teve um retiro aí de filhos de pastor, ele fala que foi, eu também fui, Olha pra Não você lembro. ver. Deixa eu abrir um parênteses dentro do que você está falando, que é até uma dica importante, porque você tem muitas admiradoras, muitas meninas que te seguem e se inspiram em você. Como Sim. um dia você se inspirou em outras cantoras, hoje muitas meninas que estão começando se inspiram em você. E é tão interessante você falar disso, que às vezes é muito difícil você sair de um relacionamento. As pessoas não têm noção. Sim. Às vezes, como é difícil terminar, chegar para uma pessoa, a pessoa às vezes não quer, né? E como as meninas, então, têm que observar, principalmente a mulher, né? Que às vezes é mais difícil, sofre mais com essas coisas. muito mais sensível, né? Não entrar em um relacionamento no momento que ela estiver carente,
com problemas emocionais Sim, para resolver. sem dúvida. Né? Às vezes tem menina aí procurando namorado, mas ela tá com saudade do pai, com saudade da família, Sim. né? Porque tá morando fora, Exato. essas coisas. Exato. Então E é um mexe relato muito. importante, E você sair da casa dos seus pais mexe muito com você, mesmo Sim. que você não perceba naquele momento. Porque transforma. Gente, é outra realidade. Você tá crescendo, né? É. E crescer dói, e crescer é um caminho novo. Então você precisa estar sã naquele momento, você precisa estar focado naquele momento. Só que são nessas horas que muitas vezes alguma coisa vem para te desviar, né? eu vou te perguntar, exatamente, eu vou te perguntar o seguinte, então, seu marido estava ali já perto de você, criança, você não sabia. Não. Que momento que você olhou para ele, você falou assim, gente, é isso. Então, na verdade, a gente nunca se viu, assim, porque quando ele foi para Juiz de Fora, quando os pais foram para Juiz de Fora, ele passou 1 ano nos Estados Unidos, ele voltou, ficou 1 ano em Juiz de Fora e foi para o Rio estudar. Então, a gente não tem... Em algum momento a gente pode ter se encontrado, mas a gente Sim. não tem nenhuma lembrança disso. Nenhuma. Eu não sabia nem da existência dele. E aí, quando a gente estava no Rio, ele foi tocar. A gente foi no Evandro, seu marido é ensaio. músico também. músico. Mas não é a profissão dele. Sim. Só que ele toca guitarra, ele toca piano. E aí eu tava... Na igreja, a gente foi no ensaio do louvor e ele pegou a guitarra para tocar, tocando com o pessoal lá. E ele me chamou a atenção. Olha só. Falei, gente, misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Falei, daquele ali eu tenho que manter distância. Gente, engraçado. Que coisa. Na hora que eu olhei, eu falei, daquele ali eu não posso chegar nem perto. Que eu não tô pronta para namorar agora. E aí, passou um tempo, aí eu fui... Só que eu não sabia quem ele era ainda. Sim. E aí teve... E uma coisa interessante. Nesse dia, todo mundo chegou, ele cumprimentou todo mundo. E ele não me cumprimentou. Olha. Não me cumprimentou. Eu falei, que menino metido. Abusado. Meninos, fica a dica, hein? E aí eu falei, gente, mas que absurdo, não falou comigo? Mas me chamou a atenção. Mas eu simplesmente deixei pra lá, esqueci. Aí um dia, o Emerson falou, Ariana, eu tô indo pregar lá na PIB de Juiz de Fora. Vamos comigo? Falei, vamos. Aí fomos. Quando eu chego na igreja com ele, o Evandro vem receber a gente. Eu falei, ué, o que esse menino tá fazendo aqui? Aí ele falou, oi, Ariane, Evandro, vocês já se conhecem, né? Lá da igreja. Aí o Evandro olhou pra mim e falou, não conheço. Olha só. Nem tinha me visto, você acredita? Pensa. Aí eu falei, pois é, eu sou lá da igreja, não sei o que. Ele, não, mas você não sai com o pessoal? Nunca te vejo lá. Eu, pois é, assim. E aí eu sentei na frente e ele ficou o culto inteiro me cutucando. Não sei o que dizer. Quando é que você vai na igreja? Não sei o que. E eu falei, gente, mas a pessoa não para de falar comigo. Diz ele que ele só tava querendo ser simpático. Sim. E aí a gente começou a conversar, assim, começou a ser amigo, tinha o culto, depois do culto, ele, vamos sair, eu nunca ia, mas algumas vezes eu fui. E aí a gente começou a conversar por telefone e tudo mais. E em algum momento ele falou, cara, vamos começar a namorar. Na verdade não foi bem assim não, gente, foi um pouco pior. Ele falou assim, você vai sair... Você vai se despedir desse jeito? Eu falei, como assim, amado? Ele com um beijo no rosto, você acredita? Que isso, Pastor olha falou só. desse jeito comigo? Aí eu falei, amado, deixa eu te falar aqui, você não tá sabendo quem que você tá falando, não. Comigo não é assim que funciona. Olha isso. E aí eu saí do carro, falei, tchau, fica com Deus, fui embora. Ele falou, me liga, por favor, me liga. Aí eu falei, eu não vou ligar, né? E nesse dia ele tinha me deixado na porta de casa e o Emerson saiu pra ver se eu tava chegando. E o Emerson assim, ó, aí quando ele olhou e viu a gente no carro, ele saiu correndo, entrou e fechou a porta. Porque eles já estavam botando pilha há 1000 anos, né? Ele já estava ligado. Claro. Mas aí ele foi e falou isso comigo. Aí eu falei, não é assim. Comigo não é desse jeito. E aí fui embora. E aí ele me ligou e falou assim, você não tem ideia. E ele é muito transparente, meu marido é extremamente transparente. Então ele falou, você não tem ideia como foi bom você ter me dito não. Olha isso. Meninas, Gente, outra chave, hein? Outra chave. Por favor, né? Se liga nesse conselho que eu te dou. Ele falou, você não tem ideia de como foi bom você ter me dito não. Eu tô impressionado de você ter me dito não. Fica não sei o quê. Mas aí foi assim. Aí a gente foi conversando, a gente ia saindo, não sei o quê. E aí ele falou, vamos namorar? Eu falei, então tá bom. Então a gente namora. Olha só. E aí a gente começou a namorar. Mas desde que eu comecei a conhecê-lo melhor, eu tinha certeza que eu ia casar com ele.
Veja bem. E essa história aí hoje, 2 filhos. 2 filhos. Quantos anos tem seus meninos? 3 e 6. Eu vi que você coloca lá que ele já toca piano, já está na aula. Estão na aula. Já são musicais. São. Desde criancinha. O meu mais velho falou para mim esses dias, para cortar o meu coração, que ele não é da música, ele é do esporte. Ô, meu pai. Meu coração Coisa ficou linda. pequenininho, mas eu estou com expectativa de que seja apenas uma fase. Agora, olha, não tenha dúvida, com a influência dessa toda dentro de casa, eu não tenho dúvida que vai ser só uma fase. Agora, me fala uma coisa. Eu sei que no nosso meio, no meio gospel, algumas palavras são muito difíceis, como sucesso, por exemplo, artista, né? Tem gente que não quer se intitular isso de maneira nenhuma. Só que, gente, eu costumo falar assim lá na igreja, falei, gente, se uma pessoa pinta, ela é pintor. Se uma pessoa faz arte, ela é artista. Né? A gente dá essa conotação. E se números explodem na internet, isso é um sucesso. E não tem como negar, por mais que alguém fale assim, não, eu não uso essa palavra, mas você é uma mulher de sucesso dentro do que você faz na internet. Muito obrigada. Você tem milhões e milhões de visualizações. E você também é esposa, mãe de 2 filhos. Você teve conflito em algum momento? Fala assim, não, peraí. Eu tenho muita coisa para fazer aqui dentro da minha profissão, dentro do que Deus me chamou, porque os números extrapolaram as coisas comuns. Só que eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho que me dedicar à família. Você teve conflito nisso aí ou você lidou bem com isso aí? Olha, quando você abre o meu Instagram, na minha bio, tá lá escrito artista mãe, artista cantora, artista mãe, artista esposa. Então, não, eu não tenho nenhum problema com esse termo. Eu acredito que Deus é um artista. E Ele nos fez para sermos realmente sua imagem e semelhança. Então, nós também somos. A gente faz arte, a gente cria, nós somos criativos. E nós somos... Tem tantas coisas que Deus é que nós também somos. Nós somos relacionais, nós somos morais, né? Nós somos trabalhadores, né? Deus é trabalhador, então Ele também quer que a gente seja. Então, assim, às vezes a gente quer espiritualizar muito a vida, quando, na verdade, Deus nos fez humanos. Então, esses termos não me chocam. É muito difícil conciliar tudo. É muito difícil conciliar a maternidade, o casamento, a carreira. É muito difícil. Mas eu tenho a minha prioridade. E a minha prioridade vai ser a minha família. Ariane, então o resto não é prioridade? Não, de forma alguma. Mas eu não posso perder meus filhos. Então, assim, eu vou tentar estar em casa, mas eu não vou estar o tempo todo. É porque eu já vi muitas pessoas que simplesmente não estavam em casa. Tem gente que não viu os filhos crescerem, eu nunca tive esse desejo. Então, não é natural meu focar apenas em uma coisa. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou ter a minha carreira, mas eu vou ser mãe e eu vou ser esposa. Olha só. Eles são a minha prioridade. Mas igual, agora eu tô indo... Domingo eu vou para São Paulo, eu canto em São Paulo. Então, eu vou ter as minhas agendas, mas eu não vou fazer de segunda a segunda. Sim. Entendeu? Então, você me fez lembrar, você relatando isso, a gente entrevistou um querido amigo aqui, o Lucas Gonzalez, esses dias, e ele disse o seguinte, eu fiz essa pergunta para ele, que ele viaja muito também. Eu falei, cara, qual que é o segredo? O que você usa? Você tem algum método para você estar com a sua família? E ele falou assim, olha, o que eu uso é assim, eu viajo muito, mas quando eu estou presente, eu estou presente. Eu estou junto com eles. E aí você relatando isso é muito importante, realmente pensar dessa forma. Agora, você já chegou a olhar para a sua agenda, para propostas e falar assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque vai me tirar muito tempo com os meus filhos, então eu não quero. Você falar não para alguma coisa? Não me lembro disso. Olha só. Não me lembro de ter dito um não assim. Porque eu faço também projetos igual. Quando eu lancei o Como Cantavam Nossos Pais, a gente fez uma turnê. Então, a gente fez Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio. E eu ia sozinha, com o meu filho aqui, ó, no bebê conforto. Olha só. E eu lembro que os meus músicos ficavam assim, Ariane, como é que pode? Você viaja sozinha com esse menino? E ele tinha, sei lá, 6 meses. Não, era menos que isso. Ele devia ter uns 4, 5 meses. E eu lembro que em Brasília, eu tinha pedido para Marcela Thaís levar a mãe dela para
ficar com ele, porque eu não tinha quem ficasse com ele. E aí a Marcela chegou atrasada. Meu pai. E aí tinha uma moça, veio uma menina que eu convidei, e ela falou, tem problema eu levar minha mãe? Eu falei, não, de forma alguma. Ela chegou com a mãe e falei, olha, eu vou te pedir 1000 perdões, eu sei que eu te convidei para assistir o show, você não pode ficar na coxinha com meu filho. Nossa, bom demais. Querida, você é minha convidada, tem um bebê conforto ali, tem um menino dentro, você fica com ele pra mim. É 18 músicas, é rápido. É super tranquilo. E aí eu lembro que ela ficou uma parte do show assim com ele no bebê conforto. Ela não aguentou, tirou o menino, botou o menino no colo. Então, assim, eu conciliei bem, sabe? Olha, mas eu tenho uma amiga que é meninos. cantora, não vou falar o nome dela, que às vezes ela não gosta. E teve uma ocasião que ela tinha uma nenenzinha também, e é o relato que você está me falando. Ela ia cantar e ela entregava a menina ali pra gente, mas às vezes pra uma outra amiga, às vezes eu falava com minha esposa, Simone, eles vão sumir com a neném dela. Lógico que eu todo fiz mundo da isso família, várias todo vezes. mundo amigo, né? A gente Mas tá eu brincando. chegava nas Mas ia igrejas. passando de mãe e ainda tá lá atrás. Com alguém, com uma tia, alguém assim. Eu lembro que eu ia nas igrejas, eu nunca tinha visto as pessoas na vida. Eu falava assim, olha, eu vou cantar, mas você não consegue segurar a criança pra mim? Só quem tem chamado Ministério Infantil, que levanta a mão. Então você, filha. Então, assim, eu carrego eles comigo, entendeu? Quando dá, eu carrego comigo. Muito bom. Olha, depois de um projeto desse, que é Como Cantavam Nossos Pais, Isso. né? Que você fez, que é maravilhoso. Por favor, gente, entra aí depois. É coisa pra você colocar em casa, deixar tocando, você escutando, sendo ministrado, para assistir com a família. Quando você fez esse projeto, né? Eu já vi histórias de pessoas que fizeram coisas de sucesso, que falaram as duas coisas. Falaram assim, cara, fizemos isso aqui, gravamos, nem imaginávamos assim, e o trem estourou. E tem gente que fala assim, cara, o dia que a gente gravou isso que eu já sabia. Eu já olhei e falei, esse aqui é o projeto da nossa vida. Quando você gravou, você falou assim, acabou, aqui nós acertamos. Não tinha ideia. Não tinha ideia. Olha só. Era uma coisa do nosso coração mesmo, assim. Porque... Foi tudo uma surpresa, então, esses números? Tudo. Não tinha ideia. A gente fez o projeto, né? Eu e meu marido. A gente sentou e falou assim... na verdade, quando eu cheguei em Belo Horizonte, as pessoas falavam assim... Eu ia nas células e aí o pessoal me perguntava... Canta uma música aí pra gente? Então eu começava a cantar as músicas antigas, porque eu tinha certeza que todo mundo conhecia. Sim. E aí começou o pessoal a pedir muito. Nossa, você não tem nenhum projeto com essas músicas? Eu falava, não. Eu lembro que eu cantei numa igreja e aí o pessoal veio comprar o CD das músicas antigas que eu tinha cantado. Eu falei, não, mas não tem CD com essas músicas. Não, por favor, você precisa fazer. Então, veio dessa demanda, né? E aí eu falei, vamos fazer. Mas não, assim, zero achando que ia dar em alguma coisa. E aí, eu fiz um projeto, um show aqui em Belo Horizonte chamado Clássicos, com a participação da Fernanda e da Daniela Araújo. E nós fizemos, ficou lindo também. E assim, com 10 dias de antecedência, já tinha esgotado os ingressos do Teatro Bradesco. E aí a gente fez esse show e o pessoal amou. E olha que ingresso no meio gospel não é uma tarefa fácil. Não é Quem mesmo. é de igreja sabe. É verdade. E aí, quando acabou, aí a gente começou a sonhar com... Não, então vamos fazer isso virar físico. Físico, assim, né? Sim. Porque não é físico, né? É um projeto, mas um álbum. Vamos fazer Vamos virar tirar um do álbum. papel. É. E aí a gente fez o Como Cantavam Nossos Pais. A gente eu chamei o Wesley Santos para fazer a produção musical, né? Ficou absurdamente boa. Eu acho que o Wesley, ele pôde ser muito livre nesse projeto, né? Porque como já são músicas conhecidas, você Sim. pode fazer o que você quiser ali. Ele não desestruturou a música, né? Mas ele respeitou e fez a música crescer. Então, as músicas ficaram muito lindas. Um bom gosto, assim, absurdo. Cada vez que eu ouvia, eu falava, não acredito que você fez isso com essa música, eu não acredito. E foi incrível. E aí eu ia dizendo para ele, e na hora de fechar o repertório, foi dificílimo. Eu lembro que a gente fez um repertório e eu ficava assim, não, esse repertório não tá. Não dá, tem que ter mais música. Wesley, tô indo pra sua casa. Ele falou, então vem. Aí eu fui pra lá, e aí a gente começou, eu falei, Wesley, mas tem essa. Gente, fechar o repertório do Como Cantavam Nossos Pais é uma tarefa, assim, de abandono.
Olha Você só. tem simplesmente que abandonar. Não é isso aí, não olha mais para trás. Sim. Porque senão, você vai lembrando, não, e aquela? Nossa, mas e aquela outra? Você tem que abandonar. E aí eu falei, não, eu tô achando que tá muito lento, vamos botar mais músicas um pouco mais agitadas. E aí a gente conseguiu fazer, eu falei, Wesley, é isso aí, não vamos olhar mais. Agora chega, fecha o olho, vai cegamente nessas aí e a gente vai fechar. Só que aí eu falei, Wesley, mas eu queria cantar com meu pai. Isso na maternidade, ele tinha acabado, Tom tinha acabado de nascer, a filha dele. Na maternidade, eu falei, Wesley, deixa eu te falar, vim aqui visitar, linda sua filha, maravilhoso. Eu tô achando que eu queria cantar uma música com meu pai. Aí, qual música? Eu falei, infinitamente mais. Então, vamos fazer. Então, assim, foi assim, feito o Como Cantavam Nossos Pais, a parte do áudio. A parte de vídeo foi com um amigo meu chamado Branco. Ele é da... meu Deus, eu acabei de esquecer de onde que ele é. Eslováquia. Olha só. Ele é da Eslováquia. Ele é casado com uma amiga daqui de Belo Horizonte, né? E eles estavam morando em outro lugar, mas vieram pra cá. E aí a gente coincidiu. O Evandro falou, Branco, você não quer fazer? Vamos fazer? Me ajuda a fazer? Ele falou, cara, eu fico com a câmera. Então, assim, gente, como cantava Nossos Pais, ele foi feito, assim. Eu fico com a câmera, a gente chama fulano de tal pra mais uma câmera, chama o outro pra mais uma câmera. Ok, então vamos fazer. 3 câmeras. Foi feito com 3 câmeras. Olha só. Que fantástico. E aí, quem é que vai editar? Não, fulano cobrou 50 mil, o outro cobrou 80, o outro... O Evandro falou, quer saber? Eu vou comprar um computador e eu vou editar. O Evandro comprou um computador. De vez em quando ele falava, Branco, o Dia dos Namorados desse ano, o Branco e o Evandro passaram sentados, editando o Como Cantavam Nossos Pais. Olha isso. Então o Evandro tirou férias do trabalho e editou todo o Como Cantavam Nossos Pais. Com apenas 3 câmeras, era um suador, coitado. Porque ele falava, amor, nessa hora aqui, nenhuma câmera pegou. O que a gente vai fazer? Olha só. Então, assim, foi desse jeito que foi feito. Olha, para quem entende um pouco de vídeo, de edição aí, sabe que isso aqui que ela está contando é uma coisa assim, gente, quase de um milagre. É um milagre. Né? Porque um editor precisava da imagem e ninguém pegou, não mostrou. Ele mostrou o quê? Ele mostrou a parede. Então é difícil. Aconteceu o que aconteceu com ela aqui é uma coisa que, assim, é divino mesmo. Né? É como se Deus tivesse... E acredito que ele deve ter feito isso em toda a maestria dele como criador. Fala assim, filho, ó, tudo que você viveu até hoje vai acontecer agora dessa forma que nós vamos passar e vai ser assim, né? E um saber quando as coisas... Às vezes, eu acho que eu não sabia dessa história, né, do seu trabalho, mas eu acredito, assim, que é um exemplo, igual eu falei, muitas pessoas se inspiram em você hoje, e é um exemplo para muitas pessoas também que estão nos assistindo, que pensam assim, olha, eu só vou gravar o dia que eu puder contratar fulano, que eu puder ir gravar lá em tal cidade, que tiver isso aqui, e 8K, 9K, e não sei o quê, e fica esperando esse dia chegar, e esse dia nunca chega, né? Não e vai muitas sair. pessoas estão com projetos engavetados porque está esperando o melhor momento, e esse melhor momento, às vezes, não é esse momento de ter todas as coisas, mas é esse momento de agora, igual você viveu. Sim. Você falou, cara, vamos fazer. E o mais interessante é que a gente preza pela excelência. Mas você fez um negócio mais ou menos? Não. A gente fez com o que a gente conseguia fazer, mas a gente fez dando tudo da gente. Não, mas ali é nítido. Ali é nítido o carinho e o cuidado de vocês com o projeto, né? Quando a gente está falando aqui, nós estamos dizendo assim que você não parou com as dificuldades do negócio. Uma produção exige muitas coisas. Sim. Você não parou, mas vocês fizeram com maestria, Sim. né? Todo aquele projeto ali. Você já pensa no próximo agora? Pensa. Já temos músicas arranjadas. Já está preparado? Já está preparada. Eu acho que esse semestre, né? A gente já está no próximo semestre. Você cantou e Como Cantavam os Nossos Pais. Como Cantavam Você Nossos acha que Pais. você vai fazer uma hora Como Cantavam Nossos Filhos? Eu tô achando. Só as músicas que seus filhos cantavam? Porque, assim, eu tenho vontade de colocar uma turma do print. E eu achei tão... Olha, essa história foi... que eu acho que eu não agradeci a eles como eu deveria, porque eu fiquei tão impactada. Eu mandei uma mensagem pro Chuchu. Você não conhece, né? Turma do Print? Não. Era uma
era um pessoal que juntava crianças, eles eram um casal, eles escreviam músicas infantis. E eles faziam musicais de crianças. Olha, fantástico. Turma do Print eram umas crianças que estavam andando, encontraram um castelo na chuva e entraram para se abrigar. Lá tinha um violão. E o violão falava. E ele falava das coisas de Deus. Então, eu cresci ouvindo isso, eu cresci fazendo esses musicais. Eu lembro das minhas falas. Print, eu já aprendi a contar até 10. Eu era menor, então Olha eu só. fazia as menores Sim. vozes. E aí, eu mando uma mensagem para eles e falo, olha, meu nome é Ariane, mando no Instagram. Falei, meu nome é Ariane, eu tenho um projeto chamado Como Cantavam Nossos Pais e eu queria, talvez, ter uma música de vocês no próximo. E aí eu queria sentar, vejo que vocês vêm, eles estão sempre aqui em Contagem. Falei, eu queria algum dia sentar com vocês pra gente conversar um pouco, pra eu saber um pouco da caminhada de vocês, pra, sei lá, ter algum repertório, até pra gente ter mais coisas pra postar e tudo mais. E aí eles falaram assim, olha, nós não sabemos quando nós vamos a Belo Horizonte, mas a gente te avisa por aqui, tá aqui o telefone agora. Quanto a Como Cantavam Nossos Pais, é o favorito da nossa playlist. Aí você fala assim, não. Na hora eu comecei a chorar, eu li assim, falei, nossa, eu não acredito. Nós ouvimos de cabo a rabo, a gente escuta tudo. Olha só. Então, assim, e eu lembro que quando eu fui fazer a turnê do Como Cantavam Nossos Pais, eram pessoas de diversas faixas etárias nos teatros. Eram senhores de cabeça branca, eram crianças. E eu ficava assim, é um trabalho que ele atingiu a todas as faixas etárias. Porque são aqueles que ouviram seus avós cantando, seus pais cantando e, caramba, olha que saudade, deixa eu ouvir isso de novo. E são aqueles que, nossa, eu cantava isso quando eu era adolescente, deixa eu ir lá ouvir. Então, assim, é de uma riqueza e é de um cuidado de Deus mesmo, né? Você conseguir realmente, como você falou, esse sucesso. Um sucesso de você conseguir mostrar aquilo que está dentro de você e as pessoas se identificarem com aquilo. Olha, fantástico. Sua história é incrível, viu? Eu quero, inclusive, mandar um abraço pro seu marido, Evandro. Evandro, estamos te esperando aqui também para você contar essa história direito, porque deve ser um maridão para pegar e falar assim, aqui, a edição tá difícil, não, deixa eu vou faço. comprar um computador e eu edito. Isso é Gente, eu vou uma coisa. Um dia que você conhecer alguém que mexe com vídeo, fala assim, cara, o que você acha de, em vez de você contratar o pessoal de edição, você comprar um computador e editar? O cara fala, não faz isso não, não você acabar com o projeto, né? Que a edição é tudo. E ficou maravilhoso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, eu não quero ser indelicado com você, nós temos que encerrar. E eu não quero ser indelicado com você, mas eu vou ser. Sim, senhor. Se você não quiser fazer, não tem problema. 2 vezes você ameaçou cantar aqui, mas você não cantou. Sutilmente. Quem te conhece sabe que você não cantou. E você tem uma música nesse projeto com mais de 20 milhões de visualizações. Se você sentir liberdade, queria que você cantasse um pedacinho pra gente dela. Ai, gente, e qual é a chance de eu dizer não? Como é que fala não? Não, olha, infelizmente, dessa vez... Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui. Agradeço. Viu? Se eu continuar aqui, eu vou chorar demais. Então, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Sem palavras.